e versículo 15. Glória a Deus. Quem veio buscar a vitória de Deus aqui nesta noite, levanta a mão. Graças a Deus, Jesus tem vitória para vocês aqui neste lugar. Provérbios capítulo 21, versículo 15. Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas o espanto para que os pratica a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Somente até aí, levanta a sua mão. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra ao teu mandar. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Fica ligado que o Senhor hoje quer falar conosco aqui neste lugar. O versículo chave aqui é: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Vemos, irmãos, que esta palavra qual está aqui nos declarando para nós a respeito daquele que se desvia do caminho do Senhor. Nós vemos que aquele que desvia do caminho do Senhor, ele não tem vida, ele não tem alegria, ele não tem comunhão, porque o homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus, ele vive vazio, a casa espiritual dele às vezes chega a ser momentos de morada de coisas malignas, coisas a qual vem diretamente do pecado para o coração daqueles que estão com a casa vazia. E nós vamos provar aqui, irmãos, sobre esse versículo a respeito de um jovem, o filho pródigo. O filho pródigo, ele morava com seu pai e o seu irmão, a qual estava ali vivendo uma vida absolutamente abençoada. Ele tinha tudo, ele tinha moradia, ele tinha alimentação, mas chegou um momento, irmãos, eu creio que a cada momento que passava na vida daquele homem, daquele jovem, se estava acontecendo um vazio no seu coração. O Espírito Santo já não estava mais habitando naquele coração. Porque quando nós procuramos sair da casa do Pai, é porque o coração já está vazio, o Espírito Santo já não faz morada, o Espírito Santo já saiu daquela vida e a vida está somente vazia. Aleluia. Pode exaltar e glorificar ao Senhor. E vemos aqui que o filho pródigo, irmãos, ele não estava mais querendo obedecer o ensinamento do seu pai. A vida dele estava morrendo aos poucos espiritual. Ele estava sendo, aleluia, querendo praticar o pecado, mas enquanto que ele estava dentro da casa do pai, ele não conseguia praticar o pecado. Aleluia. Mas o que aquele homem fez? Lembrou ali que o seu pai tinha uma herança para repartir com ele e com o seu irmão. E nós sabemos, irmãos, que o filho, ele só tem participação na herança depois que os pais falecem. Mas esse jovem, ele foi ao contrário. Ele se precipitou, por quê? Porque o coração estava vazio. O coração desse jovem estava a mente dele somente lá no mundo. Não estava mais querendo obedecer a voz do seu pai. Aleluia. Já
casinha ali pertinho aqui do Senhor e vou morar. Ali o Senhor vai estar junto comigo, eu vou estar junto contigo. Mas ele não. Ele queria distância do seu pai. Ele queria se distanciar muito do seu pai. Mas eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, que o filho, quando sai da casa do pai, ele perece. Ele não tem vida. Ele é vazio. O inimigo, ele usa a mente, o coração, e não deixa ele praticar, aleluia, a verdadeira palavra. Aleluia. Mas faz com que ele se aprofunda no pecado. E foi o caso desse jovem. Ele já estava morrendo aos poucos espiritual. Ele já estava morrendo aos poucos, irmãos. Quando o homem sai da casa do pai é porque ele está vazio, ele está morto espiritual. Ele não tem força mais para ouvir os conselhos do pai. Ele não tem mais força para praticar aquilo que o pai deixou de ensinamento para ele. Aleluia! E a Bíblia diz que esse jovem foi para uma terra longínqua e estranha. Ele foi por uma terra, irmãos, que o pai nem avistava nem um fio de cabelo dele. Ele foi para uma terra onde o pai não saberia nem notícia aonde ele estava, o que ele estava praticando. Ele queria viver longe da casa do seu pai, achando que saindo da casa do seu pai, ele iria ter felicidade, ele ia ter momentos, aleluia, de alegria. Mas a alegria do mundo, ela é passageira. O homem não queira, a mulher não queira a alegria do mundo. Sair da alegria da casa do Pai, que é o nosso Deus, para poder viver dissolutamente no mundo de pecado. E olha que aquele jovem, enquanto ele tinha dinheiro, era festa para lá, festa para cá. Tinha amigos, entre aspas, tinha pessoas a seu redor, mas quando, irmãos, aleluia, ele já não tinha mais nada, todos foram se afastando dele. Ele começou a se sentir solitário. Aleluia. Dentro da casa do pai ele tinha tudo, e agora que acabou aquilo que ele tinha, a sua herança, acabou os amigos, acabou a companhia, acabou a felicidade, e agora veio um vazio no coração dele. Um vazio que ninguém poderia preencher, porque ele estava numa terra a qual ninguém conhecia ele, não tinha parente, não tinha amigo mais, estava só. É aí o momento, irmãos, que aquele que desvia da casa do Senhor, ele começa a meditar. Olha como a minha vida era quando eu estava na presença do Pai. Olha como Deus, ele me usava. Olha quando Deus falava comigo. Eu passava por luta, mas o Senhor era comigo. Aleluia. Eu passava por tribulações, mas o Senhor trazia alegria para a minha vida. E agora sozinho, sem Deus, porque Deus, ele só tem compromisso com aqueles que são filhos dele. A criatura somos todos nós que nascemos, que ele nos gerou. Mas para ser filho nós precisamos aceitar a ele, permanecer firme na presença do nosso Deus. Pode exaltar e glorificar a ele. Glória a Deus. Agora esse jovem, ainda foi tempo dele se arrepender. Porque quantos irmãos desvia da casa do Senhor e desce à sepultura e não tem tempo de se arrepender do seu pecado? Quantos que, aleluia, desvia da casa do Pai, não quer nada, não quer conselho, não quer viver, aleluia, diante dos ensinamentos da palavra do nosso Deus. Aleluia. E quando vem, aleluia, as armadilhas de Satanás, chega a descer a sepultura,
não tem mais oportunidade de arrependimento do seu pecado. Mas aquele jovem, o Senhor, eu creio que tinha planos na vida dele, porque aquele jovem começou a gastar tudo. E a Bíblia diz que ali houve uma grande fome naquela cidade. Aquela cidade começou a padecer, irmãos. Aleluia, uma grande fome no meio daquela cidade em geral. Não era só um, não, era todos. Aleluia. E a Bíblia diz que ele começou a padecer também. Por quê? Porque tinha gastado tudo, tinha jogado tudo aquilo que o pai tinha dado para ele fora, tinha, aleluia, trazido para a farra, não aproveitou, aleluia, aquela herdade que o pai deu para ele, jogou tudo fora, como muitos que jogam a vitória de Deus tudo fora, a oportunidade de salvação fora, a oportunidade da vida eterna fora. Mas Jesus hoje está aqui nesta noite para colocar no seu coração que Ele tem um plano especial na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E aquele jovem, ele não tinha mais nada, não tinha mais o que comprar, não tinha mais o que fazer, estava longe da sua família. E agora ele começou a lembrar, ele começou a recordar da casa do seu pai. A mente daquele jovem começou a lembrar lá onde o seu pai morava, lá onde o seu pai estava. Aleluia! Eu creio que aquele pai estava ali orando, buscando. Senhor, o meu filho está lá. Mas eu creio que o Senhor vai, aleluia, visitar ele lá, vai transformar aquele coração. Eu creio que o Senhor vai trazer de volta para a minha casa. Eu creio que o Senhor vai transformar ele. O pai, ele não foi atrás do filho, porque talvez se ele pegasse um ônibus e fosse lá naquela cidade, o filho não ia dar ouvido para ele, porque estava com o coração no pecado, a mente no pecado. E quando estão com a mente no pecado, não ouve a voz do pai de maneira nenhuma. Não adiantava o pai lá falar: meu filho, volta para casa, porque eu creio que ele não iria dar ouvido, iria dizer: pai, volta para a sua casa, porque lá eu não piso mais os meus pés. Aleluia, Deus. Às vezes é necessário o homem passar por um aperto. E ali aquele jovem, ele só se arrependeu, porque ele viu que sem o pai, sem, aleluia, o Espírito Santo na sua vida, sem a comunhão de Deus, ele não permanecia de pé. E chegou um momento, irmãos, que ele começou a ter fome. Aleluia. Ele começou a ter fome. A palavra de Deus diz que ele começou também a padecer. Não tinha onde comprar comida, não tinha dinheiro. Aleluia, Deus. E ele começou a bater na porta daqueles homens que tinham condições melhores. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que ele somente encontrou um trabalho para cuidar de porcos. E ali ele não rejeitou, ele começou a trabalhar. Aleluia, que até mesmo vontade de comer aquelas bolotas. Irmãos, a vida do homem desviado, da mulher desviado, é uma vida constrangedora, irmãos. É uma vida de sacrifício. Aleluia, o diabo amassa, o diabo faz o que ele quer. E aquele jovem estava ali passando por situação. Estava passando por situação difícil, até mesmo comer rações de porcos. Quanto que ele tinha, quanta comida de sobra dentro da sua casa. Aleluia, Deus. Mas deixou a casa do pai para poder comer as migalhas que Satanás estava oferecendo para ele. Aleluia.
estava ali, aleluia, querendo comer aquelas bolotas. Mas o Senhor não queria isso, o pai não queria isso para o seu filho. E agora ele começou a lembrar da casa do seu pai. Agora ele começou a lembrar, aleluia, a cama que ele dormia, o quarto que ele tinha, a comunhão que ele tinha com a sua família. Ele começou a lembrar. Ele começou a lembrar que tinha empregados ali naquela fazenda, na sua casa. E agora estava vivendo como um mendigo destruído naquela cidade. Está mesmo sujo, abandonado. Os amigos que tinha abandonaram ele. Não via mais ele também não via ninguém. E agora ele começa a lembrar da casa do seu pai. Aleluia. Ele começou a lembrar tudo aquilo que ele estava, que ele passava dentro da casa do pai. E ali a Bíblia diz que aquele homem, aquele jovem começou a recordar de tudo isso. E começou a se arrepender daquilo a qual ele estava praticando. Aleluia! Ele começou, aleluia, a se arrepender. Ele começou a pensar, não, agora eu vou voltar para a casa do meu pai. Mesmo que ele me trata como um daqueles jornaleiros. Mas eu quero voltar para a casa do meu pai. Ô irmãos, o homem sem Deus não é nada. A mulher sem Deus não é nada. Às vezes você já viu, você já entrou na casa do pai, aceitou ele, estava andando com ele, ele estava contigo, e agora você tomou outro rumo, e agora vive no sofrimento do pecado. Jesus hoje está dizendo como ele fez com o filho pródigo, ele faz com você nesta noite. Aleluia. Ele está dizendo que ele quer trazer você de volta enquanto a vida ainda resta uma esperança para você. Enquanto a vida ainda resta uma esperança para você que ainda não desceu à sepultura. E aquele jovem voltou para a casa do seu pai. E você pensa o que aquele pai o acusou? Ele não. O pai estava esperançoso. Eu creio que o pai estava ali ansioso. E quando o pai olha para o caminho, aleluia, ele avista o seu filho vindo lá do caminho. Oh irmãos, que alegria para um pai. O filho está retornando à casa do pai. O filho está voltando para a casa do pai. Aleluia. Aleluia. Eu creio que o coração daquele homem começou a disparar. Eu creio que o coração daquele pai, ele não sabia se chorava, ele não sabia se sorria pelo encontro novamente com o seu filho. E agora o pai fala: olha, este meu filho estava morto, mas reviveu. Esta palavra, o homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos, repousará. Foi no momento que aquele pai disse: olha, o meu filho estava morto, mas hoje ele reviveu. Aleluia. Declama, astura e canta, lava. Glória a Deus, aleluia. Hoje, se tem alguém aqui que está morto, fugiu da casa do pai, eu quero dizer que hoje ainda resta esperança para você voltar. E foi uma grande festa. Aleluia. O pai, aleluia, trouxe uma grande festa para aquele filho. E hoje o Senhor está dizendo: eu quero meus filhos de volta para a minha casa. Aleluia, eu quero de volta meus filhos para a minha casa. Porque o pai está de braços abertos, esperando você voltar. Glória a Deus, aleluia. A vida do desviado, irmãos, não é nada boa. A vida do desviado, irmão, só é tristeza, angústia, solidão.
O diabo, ele toma conta porque a casa está vazia. O Espírito Santo, quando sai de dentro do coração do homem e da mulher, a casa fica vazia. E se você vê, se a casa estiver vazia, se você não tomar cuidado, alguém entra lá e faz morada. Se você tem uma casa lá, talvez você nem vai visitar. Quando pensa que não, você chega lá, tem alguém morando dentro da casa. Assim é a casa espiritual daquele que deixou de servir a Jesus. A casa está vazia. E a casa, quando está vazia, qualquer um entra. A casa, quando está vazia, qualquer um faz morada. Mas hoje Deus está falando para você nesta noite: eu quero encher a tua casa. Eu quero fazer morada na tua casa. Glória a Deus. Eu quero mudar a situação da sua vida nesta noite. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero transformar. Eu quero mudar você de criatura para filha e para filho do nosso Deus. Pode exaltar e glorificar o Senhor. Glória a Deus. Jesus está aqui nesta noite para abençoar. Não perca tempo nesse mundo perdido, não. Não perca tempo nesse mundo de pecado, não. Ei, olha que a sua salvação é muito maior. É um preço valioso a sua salvação. Aleluia, meu Deus. Quantos que trocam a salvação pelas coisas do mundo, pela vaidade, pelo mundanismo? Aleluia. Troca até mesmo a salvação pelo copo de cerveja, pelos bares. Calabastura e calabachandará. Aleluia, meu Deus. Mas hoje o Senhor manda dizer para nós nesta noite que maior é a sua salvação na presença do Senhor, para que no último dia você não venha se arrepender, talvez até mesmo bater na porta e a porta está fechada para ti. Hoje é tempo de você tornar a comunhão com Deus, voltar para a casa do Pai, como fez aquele homem. Ele teve tempo, teve chance de se arrepender. Aleluia, meu Pai. Porque reconheceu o seu pecado. Reconheceu que ele estava errado. Que ele precisava mudar de vida, purificar a sua alma. E Deus, ele aceita você de volta. Não pensa, eu pratiquei tantas coisas, agora eu vou servir a Deus de novo, porque Deus não vai me perdoar, Ele vai te perdoar. Você pode praticar qualquer coisa, Deus, Ele te perdoa quando você se humilha. Aleluia, E se arrependa do seu pecado. E hoje Deus está falando conosco aqui nesta noite. Aleluia, não deixe para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Glória a Deus. Não queira comer as bolotas que o porco estava comendo, mas venha comer do maná do céu que desce para nós aqui nesta Glória a Deus, noite. aleluia. O maná do céu para a nossa vida. Graças a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe e fala melhor em cada coração. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Jesus está neste lugar. E eu quero deixar o convite nesta noite. Não é por força nem por violência. Porque nem Jesus ele obriga você a servir a Ele. Nem Deus obriga nós a servirmos a Ele. Ele só deixou bem claro que há dois caminhos, o céu e o inferno. Aí Ele deixou bem claro para nós: ou nós escolhemos a salvação, ou nós escolhemos perecer no mundo do pecado. E hoje Jesus está deixando uma oportunidade para você que ainda não serve a Deus, para você que se encontra desviado do caminho dele. Hoje Ele está dizendo para ti nesta noite:
Volta para a casa do Pai. Se arrependa enquanto é tempo. Noé apregoava, queria vir um dilúvio, mas ninguém acreditava. Noé clamava pelo mundo afora, pelaquela cidade, que o dilúvio viria, e muitos até mesmo zombavam dele. E hoje não é diferente. Às vezes, para pregoar uma palavra do Senhor, muitos dizem assim: desde quando minha avó, minha tataravó existia, que estão falando que Jesus vai voltar e ele não volta. Mas cuidado. Talvez você espere a trombeta tocar, mas você espera também a morte chegar na sua vida, porque ninguém vai ficar por semente. Um dia todos nós vamos morrer, mas quando nós descer a sepultura, que possamos estar preparados para herdar o céu. Pode exaltar e glorificar ao Senhor. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador nessa noite? Ou quer voltar para a casa do Senhor? Tem alguém? Deus hoje está te chamando. Irmã, mas se eu aceitar eu não consigo firmar. Não é nós que vamos firmar você não. Quem vai te dar força é Deus. O homem não transforma ninguém, mas Deus transforma. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Ou voltar para a casa do Senhor? Tem alguém? Se tiver alguém, levanta a sua mão. Ou se você não quiser levantar a mão, depois você procura uma irmã aí, conversa com ela, e Deus vai te dar vitória. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Para Deus revelar. Se Deus revelar, nós vamos chamar. Levanta a sua mão para o céu. Eterno Deus, eterno Pai.